Bom dia, mulheres, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Mulheres cheias de Deus, mulheres que querem aprender mais da palavra do Senhor. Tudo bem? Nós estamos aqui mais uma manhã, de segunda-feira, para orarmos, A nossa live é direcionada à oração. Mas como de costume, a gente tem uma palavra primeiro, uma breve palavra para você, para te encorajar, nesse começo de semana, em nome de Jesus, tá bom? Não tem como negar que os dias têm sido maus, As notícias não têm sido boas. A gente lê nos jornais, a gente vê nas notícias, nos noticiários, na televisão, e só coisas ruins vêm assolado, a nossa nação e o mundo com esse vírus, com o coronavírus, E a gente tem visto quantas e quantas pessoas padecendo, Mesmo não estando com essa doença, mesmo não estando com o vírus, elas têm padecido emocionalmente, Tem pessoas que estão com tanto medo do vírus que têm desenvolvido síndrome do pânico, que têm desenvolvido depressão, E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa cuidar muito do nosso emocional, Estar conectadas a Deus o tempo todo, espiritualmente. A gente precisa cuidar do nosso espiritual em primeiro lugar, Porque se a gente se deixar levar, infelizmente a gente afunda, a gente cai, a gente não consegue nem viver mais, E aí, refletindo sobre todas essas coisas que estão acontecendo, eu fui meditar, eu lembrei da palavra de Mateus 14, 22, Todo mundo, olá, bom dia, Jani Lima, bom dia, meu amor, tudo bem com você? Eu tô aqui falando sobre os acontecimentos, desses últimos dias. O mundo tem sido bombardeado, com esse vírus que tem assolado a nossa nação, e isso tem desenvolvido medo na gente, isso tem desenvolvido pavor, e tem desenvolvido síndrome do pânico, depressão, e até quem não está com o vírus tem tanto medo de pegar que acaba ficando doente, pelo medo. Bom dia, graça e paz. E aí, eu refletindo sobre essas coisas, eu fui lá eu lembrei de Jesus, quando ele andou sobre o mar e que Pedro pediu para ir com ele, mas, que Pedro afundou por causa do medo, Eu acredito que todo mundo saiba essa passagem lá em Mateus 14, 22, Fala que Jesus estava orando, e quando os discípulos estavam já no barco, o barco já estava no meio do mar, e que Jesus foi andando sobre o mar. E quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram assustados e pensaram que era um fantasma, E aí Jesus fala, calma, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro, ousado do jeito que Pedro era, pediu, Senhor, se for o Senhor mesmo, me manda ter com o Senhor, eu quero andar sobre as águas com o Senhor, eu quero ir ao seu encontro. E aí Jesus fala, vem. E Pedro vai, Pedro anda sobre as águas. Mas no mesmo momento que Pedro está andando sobre as águas, enquanto ele está olhando só para Jesus, ele anda sobre as águas. Mas no momento em que Pedro olhou para o lado, em que Pedro deu ouvidos à tempestade, olhou para a tempestade, ele começou a afundar, O que isso quer dizer para a gente? Enquanto a gente está focado só em Jesus, a gente consegue vencer, a gente consegue andar sobre o mar, Mas em um instante, em um pequeno instante que a gente olha para a tempestade, a gente afunda,
E foi isso que aconteceu com Pedro. Então, hoje, nessa manhã, você precisa decidir para quem que você vai olhar. Né? Hoje eu trouxe esse desafio, essa reflexão para você, né? Nesses dias que têm sido tão maus. Para quem que você vai olhar? Né? Ou você só pode olhar ou para um ou para outro. Não tem como olhar para os dois ao mesmo tempo. Pedro não tinha como olhar para Jesus e para a tempestade ao mesmo tempo. Ele teve que decidir. A vida é feita de escolhas. Para quem que você vai olhar? Para quem que nessa manhã você vai decidir olhar? É para Jesus ou é para a tempestade? Né? Se os nossos olhos não estiverem focados naquele que nos chamou, nós vamos afundar. Né? E quem nos chamou? Quem nos prometeu? Né? Infinitamente mais. Né? Quem foi? Quem foi que te chamou? Foi Jesus? Ou foi a tempestade? Quem foi que chamou Pedro? Vem. Não foi Jesus? Então a gente precisa estar com os olhos em quem nos chamou. Mesmo diante a tempestade, mesmo diante as adversidades, mesmo diante as notícias maus, né, que a gente tem visto aí pelo mundo, tantas pessoas morrendo, né? Então a gente precisa decidir hoje em quem a gente vai olhar, para quem a gente vai olhar, né? E um conselho que eu dou para você é, se você está assim, se você está com pavor, com medo, desenvolvendo uma dessas coisas que eu falei, é que você desligue a sua televisão, é que você pare de ver as notícias, é que você saia das redes sociais. Ah, Amanda, mas eu vou ficar desinformada? Aí você vai ter que escolher, né? Você vai ter que escolher. Ou você fica informada, né? A mídia, eu sei que está acontecendo muitas coisas ruins, a gente sabe que é verdade, mas muitas das vezes a mídia também apela muito, né? Então a gente precisa decidir. Eu desliguei a minha televisão, porque no começo da pandemia eu estava ficando assim. Então eu desliguei a minha televisão. Desliguei a minha televisão, não vejo mais as coisas das redes sociais, porque senão a gente fica louco, a gente adoece, né? Sem contar que quando o nosso emocional tá desse jeito, quando o medo aflora, a depressão, a síndrome do pânico, a nossa imunidade também baixa, né? E essa doença tá mais do que provada que ela pega em imunidade baixa, né? Então a gente precisa ter muito cuidado e refletir muito quanto a isso, não é mesmo? Mas refletindo, voltando ao texto, né, de Mateus 14, 22, eu vejo uma coisa assim fantástica ali. Está meio que implícito, né? A Bíblia é muito assim, né? Se você não ler minuciosamente, se você não ler ali com todo cuidado, pedindo o Espírito Santo para te revelar, você acaba passando despercebido e não vendo o que realmente está ali, né? E meditando, lendo e relendo, pedindo ao Espírito Santo para me revelar, eu vi uma coisa fantástica aqui nesse texto, né? Ele diz que quando Pedro afundou, diz aqui no 31 que imediatamente, no versículo 31, que imediatamente Jesus puxou Pedro, né? E aí deu uma bronquinha nele, né? Você é um homem de pequena fé, por que você duvidou, né? No 31 diz isso, mas no 32, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, se puder grifar esse versículo 32, ele falou profundamente ao meu coração. Ele diz assim, ó: assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. O que eu tiro aqui de lição desse versículo 32? Pedro não foi carregado no colo. O texto não diz em momento nenhum que Jesus pegou Pedro no colo e colocou no barco. Não. O Espírito Santo falou bem forte ao meu coração. Pedro, depois de ter afundado e Jesus ter puxado ele com a mão, Pedro voltou a olhar para Jesus. Ele voltou a confiar em Jesus. E ele voltou a andar sobre as águas. Sabe? Não tem explicitamente isso no texto, mas no 32 isso fala muito forte ao meu coração, porque diz que ambos entraram no barco. Se ambos entraram no barco, significa que Pedro foi andando com as próprias pernas dele,
Senão estaria aqui algo do tipo, e Jesus colocou Pedro no barco, e Jesus entrando com Pedro no colo no barco, né? Aqui não diz isso, e a Bíblia ela é muito minuciosa, né? A gente tem que prestar atenção nos detalhes para a gente poder entender, não é mesmo? E aqui esse versículo 32 foi, sabe, uma chave pra gente. Ou seja, se a gente está afundando, se a gente teve um momento em que a gente olhou para a tempestade, em que a gente ficou com pavor, com medo, sabe, que a gente ficou sufocada por causa desse medo, mesmo assim, ainda tem chance da gente voltar a olhar para Jesus. Porque se a gente voltar a olhar para Jesus, o que vai acontecer? A gente vai andar sobre as águas novamente e a gente vai entrar no barco com os nossos próprios pés. E isso falou muito forte ao meu coração. O Espírito Santo ontem na madrugada, que eu estava estudando essa palavra, falou muito forte ao meu coração que Pedro entrou no barco com as próprias pernas dele. Senão não estaria aqui, ambos entraram no barco, né? E ele entrou no barco, conforme ele voltou a olhar para Jesus, ele andou sobre as águas novamente, ele entrou no barco com os próprios pés e ainda estava no meio da tempestade. Porque aqui no 32, depois dessa vírgula, fala que no 32, assim que ambos entraram no barco, vírgula, cessou o vento. Ou seja, o vento só cessou, a tempestade só parou quando eles entraram no barco, quando eles tiveram atitude, quando Pedro voltou a olhar para Jesus, quando Pedro entrou com as próprias pernas, quando ele teve a atitude de entrar no barco com Jesus. Então isso fala muito forte ao nosso coração, que a gente volte a olhar para Jesus, que o medo, que o pavor, que a aflição saia da gente em nome de Jesus. São tempos maus, sim, são tempos difíceis, sim, concordo, mas a gente precisa tomar uma decisão essa manhã. Nós vamos olhar para onde? Para o barco? Para a tempestade? Ou para Jesus? A gente precisa tomar essa decisão essa manhã. Amém? Então, era essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês nessa manhã. Decida olhar para Ele. E agora nós vamos orar. Se você tem algum pedido, né? Como eu falei no começo do vídeo, coloque aí. Nós vamos orar por você. Se você vê esse vídeo depois, você pode colocar nos comentários o seu nome, o motivo pelo qual você quer a oração, que nós vamos estar orando por você, tá bom? Então, oremos. Pai, em nome de Jesus, na Tua santa presença, Senhor, nós nos encontramos, Senhor, para Te agradecer, meu Deus, por mais este dia, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu, meu Pai, para estarmos aqui, meu Pai, falando da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, toma todas essas pessoas que estão acompanhando ao vivo aqui comigo nas Tuas mãos. Toma Grazi, toma Jani, Lima, toma Andressa. Em nome de Jesus, meu Pai, vai de encontro, Senhor, a cada uma delas. Vai de encontro, meu Pai, à necessidade de cada uma delas. Eu não as conheço no íntimo profundo, eu não conheço as necessidades das Tuas filhas, Pai. Mas o Senhor conhece muito mais do que elas pensam, muito além delas mesmo. Então, em nome de Jesus, supra todas as necessidades, Senhor. Se houver alguma falta na casa delas, meu Deus, em nome de Jesus, abra, Senhor, as janelas dos céus, Senhor, para que, em nome de Jesus, o Senhor envie provisão para a vida delas, envie, meu Deus, conforto se for necessário, meu Pai. Se caso elas perderam algum ente querido, Espírito Santo, Tu és o Consolador, consola, refrigera, reanima. Em nome de Jesus, faça com que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração vá direto ao coração delas e de quem for ouvir essa mensagem depois, meu Deus, essa live depois, meu Pai. Em nome de Jesus, coloca no coração, vai de encontro ao coração de cada pessoa, meu Deus, que está precisando ouvir, meu Pai, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus, meu Pai, cessa esse vírus, Senhor. Cessa, meu Pai, em nome de Jesus. Retroceda esse vírus, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor prometeu que nenhum mal nos sucederá.
O Senhor foi o Senhor quem nos chamou, e o Senhor nos prometeu que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Nós confiamos, meu Deus, na tua promessa. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor nos chamou e está nos guardando. Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, nos livra, Senhor, de toda doença, de todo vírus, de tudo que não provém de ti, meu Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que se o teu povo, que chama pelo teu nome, se humilhar e orar e se converter dos teus maus caminhos, o Senhor sarará a nossa terra. Pai, nós estamos aqui nos humilhando, orando, clamando ao Senhor. Pai, retroceda esse vírus maldito. Em nome de Jesus, meu Pai, cessa esse vírus. Não deixa, Senhor, chegar à nossa casa. Não deixa chegar aos nossos filhos, aos nossos maridos, aos nossos pais. Não deixa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Toma cada uma, meu Deus, dessas pessoas nas tuas mãos. Toma, Senhor, o nosso dia nas tuas mãos, essa segunda-feira, esse começo de semana. Toma a nossa semana, Pai, nas tuas mãos. Faça com que o Espírito Santo do Senhor arda em nós, meu Deus, para que a gente venha te buscar dia e noite, para que a gente venha orar incessantemente, para que a gente tenha fome e sede, Senhor, da tua presença, da tua palavra, por mais de ti. Senhor, fere o nosso coração. Fere, meu Deus, com fome, com sede de ti, da tua presença, de ir buscar a tua palavra. Em nome de Jesus, nós queremos mais do que tudo, Senhor, ouvir a tua palavra, ser ministrada, Senhor, no nosso secreto, assim como eu fui, meu Deus, ministrada no meu secreto pelo Espírito Santo do Senhor, o próprio Espírito Santo do Senhor, Pai. Assim como eu fui, meu Deus, faça com que a gente continue sendo, meu Deus, continue buscando, tendo fome de ti, sede de ti, para te buscar tão profundamente, para te buscar com tanta vontade, meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos ouvidos com essa tua voz doce, suave e maravilhosa que só o Senhor tem. Em nome de Jesus, Pai. Toma a nossa semana nas tuas mãos, faça com que seja semanas de boas notícias, repreenda as más notícias em nome de Jesus, abra portas que a gente precisa que sejam abertas e fecha portas também que a gente precisa que sejam fechadas, porque quando o Senhor fecha uma porta, é livramento do Senhor, Pai. Nos livra, Pai. Nós queremos o teu livramento. Nós queremos, Senhor, nós queremos tudo que vem do Senhor, meu Pai. Porque por mais que a gente não entenda hoje, meu Deus, por mais que a gente não goste hoje daquilo que o Senhor está nos proporcionando a viver, a gente vai entender amanhã e a gente vai te agradecer, meu Deus. Porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Pai bom, o Senhor não dá nada de ruim pra gente. Nem as doenças vêm do Senhor, Pai. Porque o Senhor é um Deus bom, um Pai bom, que só dá coisas boas pra gente. Muito obrigada, Senhor, por esse começo de semana. Toma nas tuas mãos a nossa vida. Toma nas tuas mãos tudo, meu Pai. Tudo, meu Senhor. Cada detalhe, meu Deus, que a gente vai viver. Cada passo, meu Pai. Vá na frente, Senhor, abençoando, prosperando, livrando a gente do mal. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Desde já te agradecemos, Senhor. Amém. E amém. Meninas, que essa palavra venha falar no coração de vocês, que vocês venham a meditar profundamente nessa palavra, no secreto de vocês, tá bom? E que em nome de Jesus vocês tenham uma semana maravilhosa com Jesus sempre, né? Porque com Ele na frente, com Ele dá tudo certo, né? Quando a gente fala nossos planos para Ele, quando a gente consagra ao Senhor os nossos planos, tudo aquilo que a gente vai fazer dá certo, não é mesmo? Um beijo, fiquem com Deus. Tá bom? E se precisar de qualquer coisa, a gente está aqui para orar com você, para te encorajar, para te ajudar nessa caminhada, tá bom? Um beijo, meninas. Fiquem com Deus.